Buenas, amigos! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a DAW, né? Digital Audio Workstation, ou seja, nossa estação de gravação para trabalhos de áudio, tá? E eu vou elencar um software para a gente trabalhar, para a gente estudar na nossa playlist de Home Studio, e eu vou usar o software Reaper, tá? Porque o Reaper ele é um software que, além de ser muito leve, né, ele roda muito bem em PCs, roda muito bem em Mac. Ele é um software bastante robusto e ele é um software que ele é distribuído como Neguware. Ou seja, observe aqui na janelinha da Wikipedia aqui, ó. Neguware, também conhecido como Bigware, é uma modalidade de shareware onde o software fica lembrando ou perturbando o usuário para que ele registre sua cópia. E por ele ser um shareware, ele não expira. Ele não tranca, ele não limita o software, né? O software fica funcionando sempre de boa. Ele só fica te lembrando que tu tem que registrar a cópia. Então tá aí uma excelente solução para quem quer trabalhar, né? Para quem quer gravar em casa e fazer os seus trabalhos. Tá bom? Bom, o Reaper ele foi criado pela empresa Cocos, certo? A mesma empresa que desenvolveu o Winamp, é um software, é um player de música antigão, certo? E aí a Cocos agora, ela administra o Reaper. E o Reaper, ele é o seguinte aqui, ó. Ambiente rápido para produção de áudio, engenharia e gravação, certo? Isso que significa Reaper. Então tá. Bom, pessoal, o que nos interessa? O que nós temos que aprender? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente instala um software, né? A gente precisa configurar o drive, né? Drive ASIO, no caso de Windows, e os drives do Mac, no caso Audio Core, que é os drives do Mac. Então, gente, aqui, ó, quando a gente abre o Reaper, vamos abrir aqui ele. Ó, essa é a janelinha aquela. Aliás, temos duas até aqui, ó. Essa que abriu aqui, ó, que eu estou balançando, é a janelinha dizendo que tem uma nova versão, ó, o Reaper 5.8. Então a gente pode ir lá baixar que nós vamos estar usando uma versão nova. E essa aqui, ó, é a janelinha de lembrete. Ó. O Reaper não é free, você pode usar por 60 dias e tudo mais. Porém, eu já estou usando há 545 dias. Tá aqui ele, ó. E ele não expira, ele funciona bem direitinho. Mesmo após ele passar esse prazo de 60 dias. E mesmo assim, se for comprar ele é um software que ele custa $60. Então, ele é um software extremamente barato, né, para todos os recursos deles. Mas então, a única coisa que a versão registrada vai deixar de mostrar é essa janelinha aqui, certo? Então, vamos continuar com uma avaliação. E aqui está o nosso software. Eu até vou fechar essas janelas aqui, que isso não nos interessa agora. Ó, quando a gente abre o Reaper pela primeira vez, ele abre assim. Ó. Aí a gente precisa configurar o Drive, né? O que é o Drive? O Drive ele é um programinha que a gente baixa do desenvolvedor, do fabricante da placa de áudio. Ele é um software, né? Ele é um software que ele vai dizer para o Reaper qual é a placa de som, qual é a interface de áudio que tem ali para a gente trabalhar, tá? E isso é muito fácil a gente fazer essa configuração. Options, preferências, aqui. E aí eu vou vir nessa aba aqui, ó, Audio Devices. E aqui já está a minha placa, ó, o MC 2204 HD. É uma placa da Behringer. Tá? Aí eu já configurei para ela trabalhar em 48 mil amostras, que é o sample rate, né? E aqui 64 de block size, que isso aqui é a latência.
Podemos botar 128, sempre múltiplos de 2, tá? 128, 256, 512, 1024. Esse block size aqui no Reaper, pessoal, é a latência, que é o quê? É o tempo de resposta que o software tem de quando a gente emite o som, o microfone capta o som, manda para a placa de áudio, a placa de áudio converte isso para digital, o Reaper recebe e manda de volta para a saída da placa que sai no alto-falante. Todo esse processo, ele leva um tempo, certo? Que nós chamamos de latência. E esse tempo a gente administra aqui, ó. 128, eu tenho uma latência relativamente boa. Olha, 99% dos casos a gente já vai poder estar gravando assim. É bem imperceptível a latência. Só se eu for gravar coisas com transiente bem rápido, né? Como percussões, coisas rápidas, né? Que tem um som rápido, que a gente percebe que tem um pequeno atrasinho ali. Mas para a gente cantar, tocar, enfim, a gente consegue gravar bem em 128, tá? Mas por que esse valor é manipulável? Por que a placa já... Por que ela já não vem com uma latência baixa? Porque a latência ela exige muito processamento da máquina. Ou seja, a latência baixa exige muito mais CPU. E eu só vou precisar ter a latência baixa quando eu for gravar, quando eu for tocar o meu instrumento, né? Que eu tenho que ouvir ele em tempo real. Quando eu for fazer mixagem, edição, mixagem e masterização, não faz diferença a latência. E eu vou estar liberando bastante processamento da máquina. Por isso que a latência, gente, ela é ajustável. Quando eu estiver gravando, capturando o áudio, a latência é bem baixinha, né? 64, 128, 256 no máximo. Quando eu estiver mixando, que eu preciso usar muitos plugins, equalizadores, compressores, recursos de roteamento, eu preciso de mais CPU, eu preciso de mais processamento. Então eu vou deixar a latência alta. Eu venho aqui e altero ela para 2048, que é uma latência bem alta, certo? Então, por exemplo, eu vou deixar a latência alta. Ok. Vocês estão ouvindo o som da minha voz, ele está entrando na placa de áudio. Agora eu vou inserir um canal. Ó, eu dei 2 cliques aqui e eu já inseri um canal. Eu vou abrir um pouquinho aqui, ó. Se eu apertar o REC, eu já vou estar monitorando, mas eu não vou estar ouvindo, gente. Eu não vou estar ouvindo, tá? Para mim ouvir o som que tá entrando no Reaper, para mim ouvir ele saindo nas caixas, eu preciso habilitar esse falantinho aqui, ó. Quando eu habilito ele, vocês observam agora que tem um eco, tem um delay. Isso é a latência. Peraí que eu vou desabilitar para a gente conseguir conversar melhor. Vocês viram que deu aquele delay, porque eu deixei a latência alta, ela está em 2048, né? Isso está gastando pouco processamento, porém ele me dá atraso. Agora, se eu vier aqui em Options, preferências de novo, Device, e eu passar a latência para 128, querem ver aqui, ó, 128, aplicar, ok? Deixa eu ligar o falantinho, ó, já ficou bem melhor. Ainda existe um pequeno delay, mas ele é quase imperceptível. Eu consigo tranquilamente gravar com ele. A latência, ela sempre vai existir. Algumas pessoas têm uma percepção maior, outras menor, então depende. Eu posso baixar, aí depende de cada interface, de cada placa de áudio. Nessa aqui minha eu consigo ir até 64. Agora sim fica quase zerada a latência, mas ainda tem um pouquinho. Só que a gente não percebe. O nosso ouvido ele não tem capacidade de processar atrasos abaixo de 10 milissegundos.
certo? E em 64 samples fica mais ou menos de 5 milissegundos. Então fica muito baixinho. Mas tem máquinas que 64 ela vai reclamar. Ela vai achar ruim, ela vai brigar contigo, vai começar a dar distorção, vai começar a falhar. Então a gente tem que ir ajustando a latência conforme o meu computador, conforme a placa. Certo, pessoal? Então, com essas informações, vocês já podem dar um rec aqui, ó, e sair cantando pneu ali, ó, gravando bonitaço. Certo? Ou seja, com essa nossa primeira aulinha aqui, com esse nosso primeiro encontro, a gente aprendeu a configurar o drive e aprendemos a configurar a latência no Reaper. Só um detalhezinho aqui ó, que eu não posso esquecer, que eu tenho que habilitar isso aqui, gente. Ó. Se eu não habilitar essas caixinhas aqui, ele vai usar o padrão de latência do drive da placa. Então aí tu tem que ir lá no software da tua placa para te ajustar o drive. Quando você habilita aqui, ele força a placa a usar essa latência. Tá bom, gente? Eu acho que por hoje é isso aí. E boas gravações aí com o Reaper. Espera aí que eu vou dizer mais uma coisinha para vocês aqui. Ó. Eu vou abrir aqui a internet e eu vou botar aqui ó, www.reaper.fm. Tá aqui, ó. E aqui a gente baixa o Reaper, ó, gente. Baixa do site dele, tu não vai usar pirata, não vai usar crack, não vai usar... tu vai usar um software original, perfeitamente original. E se a gente compra ele, a gente está contribuindo para Cocos continuar com o desenvolvimento e as atualizações desse software. Aqui a gente escolhe qual a versão, o Windows 32, 64, Mac, né, Mac OS 32, 64. E era isso, pessoal. Baixem lá o Reaper e boas gravações aí para vocês.